A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que tem por título As Epístolas instruem e formam os cristãos. A lição desta semana tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas entregue à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo destas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. As epístolas instruem e formam as pessoas. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Ministério Jardim Brasil. Esta lição que aprenderemos hoje consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor e autor Douglas Batista. Tem como título Epístolas instruem e informam os cristãos. Evangelista Belchior. Inscreva no canal do YouTube, curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Agora também estamos no Instagram. O texto áureo da nossa revista traz que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1, versículo 3. Nossa verdade prática consta: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe para o domingo constam de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 e 2. E 2 João, capítulo 1, de versículos de 1 a 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O ancião, à senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e no amor.
Objetivos da nossa lição. O primeiro tópico é de apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. O segundo tópico da nossa lição é de expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E o terceiro tópico é ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da santificação, justificação, santificação e glorificação do crente. Uma pequena introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo são denominadas paulinas e as 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria. Destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. O primeiro tópico, como as epístolas paulinas nos instruem. Subtópico 1. Instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Os romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Desta forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, de 19 a 21. Já no subtópico 2, instruções a respeito de Cristo, neste enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como a cabeça e a igreja o seu corpo. Efésios, capítulo 1, 22 e 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e remida em Cristo, para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Glória a Deus. O terceiro subtópico, instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no remoto de Cristo nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo.
Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o Evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Já no subtópico 4, instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra, a fim de produzir arrependimentos nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor aos falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que severo, como irmão amado. E uma síntese da nossa primeira lição é que as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Já no segundo tópico da nossa lição, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, 1 Pedro, aborda o sofrimento cristão. 1 Pedro de 1 e 6. Ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso suportar os agravos, alegrar-se nas aflições, assegurar que o propósito de Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vida de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Já no segundo subtópico, as epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino, que negava a encarnação de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 1, 4, 2 e 3. E demais heresias gnósticas. 1 João, capítulo 5, e os versículos de 13 a 21. Aí João nos explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e usar sabedoria ao receber pessoas em casa. João destaca que a felicidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Já no terceiro subtópico, as outras gerais. Aos Hebreus, a ênfase reposa na supremacia de Cristo. Hebreus 1:1. Aqui, meus irmãos,
Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso o texto adverte que o cristão deve ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar, a preservar a esperança da vida eterna. E um resumo trazido aqui na revista é que as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos, e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Já no terceiro tópico, as epístolas continuam a falar. Primeiro subtópico, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Já aqui significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Já no subtópico 2, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Convém destacar aqui que a nossa declaração de fé ensina que o salvo e justificado, o novo crente, já entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Deste modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Já no subtópico a doutrina da glorificação, a doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 30. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estrutura de Cristo. Quer dizer que, ao fim do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de que o nosso corpo mortal e corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. E uma síntese desse tópico é que a mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. E por fim, uma pequena conclusão que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina destas epístolas, revelado
aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e preparar para a vinda do Senhor. Na próxima aula, que será a última do trimestre, aprenderemos a lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Revisando o conteúdo, cite as epístolas que dão instruções a respeito da salvação. Cite as epístolas que instruem a respeito dos últimos dias. O que 1 Pedro aborda? Qual é a ênfase da carta aos Hebreus? Explique a doutrina da santificação. Que lição maravilhosa foi essa? Até a próxima aula. Fique com Deus. E vocês estão sempre nas minhas orações. Deus é contigo.